O Loki presidente finalmente teve o seu fim. A variante do Deus da Trapaça que apareceu na série do Disney Plus tem uma história muito controversa nos quadrinhos, que acaba com um final ainda mais controverso. Vamos descobrir o desfecho disso tudo aqui nesse vídeo. Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou o Miguel Loquia, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Histórias com Loquia, onde a gente conta aqui o que tá rolando nos quadrinhos. Eu já contei num episódio anterior dessa série aqui, a primeira parte da história Vote Loki, onde o Loki se candidata à presidência. E agora nós vamos descobrir como isso tudo acabou. Será que o Loki vai virar presidente mesmo? Ou Nyssa vai conseguir desmascarar ele? A edição passada de Vote Loki termina com o Deus da Trapaça invertendo a narrativa do culto a seu favor durante um discurso público. Agora, Nyssa está determinada em encontrar os agentes da Hydra que realizaram um atentado aos candidatos lá atrás, lá no início dessa história toda. O problema é que depois que o Loki tinha derrotado esses agentes da Hydra, eles entraram em um coma muito profundo. Só que agora, finalmente, eles tinham acordado. O contato da Nyssa avisa que eles estavam sendo transferidos para uma prisão de segurança média, o que era bem estranho, já que eles eram agentes da Hydra, poxa. Eram extremamente perigosos. Nyssa então está a caminho dessa prisão para interrogar os presos quando um acidente acontece na rodovia em que ela dirige. Um ônibus tomba e pega fogo, e era justamente o ônibus que estava transportando os supostos agentes da Hydra que despertaram do coma. Que conveniente, não é? Coincidência só ou não? A Nyssa viu ali no meio das chamas uma silhueta e logo a reconheceu como sendo a silhueta de Angela, a irmã de Loki que estava servindo como segurança no comitê e que ele tinha apresentado para ela lá atrás, lembra? Nyssa pega o seu celular para registrar o momento e ter uma prova das falcatruas do Loki. Mas quando ela se vira para o veículo incendiado, Angela já tinha sumido. Enquanto a mídia vai cobrindo a morte desses presos, a gente vê dois homens entrando em Doomstadt, capital da Latvéria. Eles dizem estar chegando ali em busca de armas que estavam na região. A questão é que o Doutor Destino, que reinava na Latvéria, havia sumido e havia deixado um vácuo de poder em todo o reino, com vários guerrilheiros e facções buscando o equipamento que ele tinha guardado para ganhar poder sobre a região. Então você já sabe que isso vai dar problema, né? Corta pro Loki. O Deus da Trapaça está numa feira em Iowa, onde vai participar de um debate político com os outros dois candidatos. Loki é apresentado para os candidatos com os quais concorre e diz estar muito feliz em finalmente conhecê-los. O povo e a mídia estavam cheios de expectativas para esse evento, já que o Loki ainda não tinha se posicionado firmemente sobre os planos e estratégias políticas dele. A primeira pergunta do mediador é justamente sobre a Latvéria. Ele questiona: agora que o Doutor Destino não detém mais poder sobre a Latvéria, duas facções em guerra emergiram lutando por dominância. Destino pode ter deixado recursos poderosos para trás e essas facções podem ter acesso a eles. Como os Estados Unidos deveriam responder a isso? E bem, os candidatos dos republicanos e democratas dão respostas muito parecidas. Basicamente, enviar forças armadas até a Latvéria para garantir a paz. Mas o Loki intervém. Ele diz: vocês estão dizendo que não preferem uma solução diplomática e pacífica? Loki diz que não quer que as forças armadas sejam enviadas até a Latvéria. Segundo ele, todos esses anos lutando contra heróis o ensinaram que nem sempre a melhor solução para um problema é atirar lasers nele. Para Loki não deve haver luta na Latvéria. E Nyssa acha isso muito suspeito. A repórter compra passagens para a Latvéria então na intenção de investigar melhor essa situação toda. Porque afinal de contas o Loki não queria mandar exército para lá caso fosse eleito. Nessa aventura aí, Nyssa se junta a um grupo de guerrilheiros que luta por Latvéria. Ela estava infiltrada ali quando o líder deles ordena uma invasão ao castelo do Doutor Destino. Aquele grupo com o qual a Nyssa se juntou se chamava Aliança Latveriana da Nova Prosperidade. Eles são oponentes dos Filhos do Destino, que é uma outra facção terrorista que quer implementar a mesma ideologia que o Doutor Destino tinha e comandar a região meio que do mesmo jeito. Nyssa e os seus aliados se esgueiram por uma entrada secreta do castelo que nem os Filhos do Destino sabiam que existia.
Eventualmente eles chegam num depósito de armas do Dr. Destino e se preparam para saqueá-lo. Só que a porta não abriu. E é aí que um dos guerrilheiros diz que o Dr. Destino não usava apenas tecnologia para proteger as suas posses, mas também usava mágica. Esse soldado misterioso desenha uma runa na porta que faz com que ela finalmente se abra. Lá dentro estão diversas armas que o Dr. Destino havia armazenado durante anos. E conforme os Filhos do Destino finalmente se aproximam para deter a aliança, os guerrilheiros se armam e partem para a briga. Tudo isso com a Nyssa ali no meio gravando. Quando um dos guerrilheiros da nova aliança ativa uma arma estranha no depósito, ela simplesmente explode e leva aquela área da Lativéria pelos ares. É aí que o guerrilheiro misterioso que tinha desenhado a runa se revela como sendo o Loki disfarçado. Ele aprecia aquele estrago que aconteceu e diz que tudo correu bem. Então muda de roupa para um terno de repente e entra num portal que dá para Wisconsin. Só que Nyssa estava na cola dele e gravou tudinho, sobrevivendo à explosão que aconteceu. Nyssa então publica os seus vídeos e as suas imagens, mostrando que para um candidato que pagava de pacífico, o Loki estava diretamente envolvido na morte de dezenas de pessoas na Lativéria. O clima político então muda. As pessoas ficam desconfiadas de Loki e algumas afirmam até que ele cometeu um crime de guerra na Lativéria. No avião vemos Nyssa satisfeita por ter exposto o deus da mentira. Só que quando ela chega no aeroporto, todas as telas apontam um só fato. Loki estava na frente dos outros candidatos nas pesquisas. As pessoas tinham decidido dar o seu voto para ele novamente. As manchetes diziam que Loki adiantou o inevitável na Lativéria. E graças a ele, os dois grupos de guerrilheiros tinham sido dizimados e os filhos de patriotas americanos não precisariam ser despachados para um conflito desnecessário. Nyssa abaixa a cabeça e se dá por derrotada, afirmando que para ela já deu. Bom, a corrida eleitoral continua e a presença midiática do Loki é intensa. Ele deu entrevistas falando até que aceitaria ter o candidato que ficasse em segundo lugar como seu vice, para você ver como é que ele estava confiante. Mas enquanto Loki é todo sorrisos na televisão, Nyssa estava querendo sair do país. Ela liga para a mãe e diz que queria visitar os parentes peruanos. E quem sabe de repente arrumar uma casinha por lá. Só que Nyssa fica pé da vida quando a sua mãe declara que se Loki virasse presidente, ela preferia ficar nos Estados Unidos mesmo. Nyssa diz que foi Loki quem destruiu o apartamento antigo da sua família, que é para a mãe dela ler melhor as matérias em vez de só ler os títulos. Enquanto isso, numa espécie de comício do Loki, um meta-humano com poderes de fogo se aproxima dele. Loki diz ter planos para super-heróis, para mutantes, para inumanos, ou seja lá o que ele fosse. Mas o cara diz que vai salvar a América e tenta explodir o deus da trapaça. Só que Angela, a segurança dele, corta o braço do super-humano e o joga para longe, fazendo com que ele exploda nos céus. Loki e sua irmã trocam sussurros na frente das câmeras. E então, pouco depois, Nyssa recebe uma ligação da própria Angela. E ela diz o seguinte: se inscreva aqui no canal, sério, se inscreve, ativa as notificações para ficar por dentro do mundo de super-heróis e ainda me fazer uma companhia aqui nas nossas conversas diárias sobre esse mundo que a gente tanto adora. Um grande abraço para você que já é da família Lokia e muito obrigado pela força que vocês sempre me dão. Agora voltando para a história do vídeo. A Angela diz para Nyssa que ela tinha informações sobre o Loki e que gostaria de marcar um encontro. Mais tarde, Nyssa chega num local abandonado, onde Angela e a poderosa Thor estão. As duas informam a Nyssa que não querem um Loki como presidente. Angela diz que, embora trabalhe com Loki, os Estados Unidos são o seu lar agora, e ela não quer que o seu irmão o governe. Como recompensa por entregar essa informação a respeito do Loki, a Angela pede uma assinatura grátis vitalícia do Clarim Diário. Uma coisa que parece um pouco esquisita, mas a Angela diz amar fazer as palavras cruzadas do jornal. E isso tem muito a ver com a cultura dos anjos na Marvel, esse 10º reino de onde a Angela veio. Por lá, os anjos não fazem nada sem receber algo em troca. Tem muito essa política assim, ó, pra eu te dar isso, você tem que me oferecer isso outro.
Então foi basicamente por isso que a Angela pediu algo em troca para dar a informação para Nyssa. A Angela então finalmente diz que eles estão na base de operações do grupo que tentou assassinar os candidatos. Segundo ela, após ter salvo Locke do super-humano, ela perguntou sobre o envolvimento da Hydra no atentado aos candidatos, e Locke falou a verdade, abriu o jogo para ela. A poderosa Thor analisa, junto de Nyssa, as imagens que Angela entrega para elas num computador. E juntas elas descobrem que o Locke, disfarçado, tinha esquematizado o atentado ao debate para ganhar atenção. Ao mesmo tempo que, em consequência disso, ele feria e matava pessoas inocentes no processo. Poderosa Thor pressiona Nyssa para publicar aquilo logo, já que faltavam poucos dias para a eleição. Nyssa, empolgada, coleta os dados e inicia os trabalhos para derrubar a candidatura de Locke. No dia seguinte, a primeira página do Clarim Diário expõe as tramóias do Deus das Mentiras. A manchete era: Locke armou o ataque da Hydra, colocando candidatos presidenciais e imprensa em risco. A notícia surte efeito e polariza os eleitores, que começam a brigar entre si. Os mais cegos simplesmente se recusavam a acreditar na mídia, defendendo Locke a qualquer custo. Acontece que mesmo depois da reportagem, Locke ainda é o candidato preferido. A América então mergulha no caos. A bolsa de valores despenca. Os eleitores de outros partidos que não de Locke entram em pânico. Um dia antes da eleição, Locke vai até o apartamento de Nyssa e diz que não queria nada daquilo. Nyssa duvida dele com toda a razão, afirmando que, afinal de contas, ele era o deus do caos. Então como é que ele não iria querer aquilo? Eis que Locke faz a seguinte oferta para ela: se as pessoas não querem votar em mim, esse é o direito delas, mas esse medo, essa violência, precisa parar. Deixe-me falar com a América, preciso acalmá-los, verdade total. Me pergunte o que quiser e eu prometo não contar uma única mentira. Nyssa, ressabiada, pergunta como ela pode ter certeza que Locke não iria distorcer as palavras dela novamente, como já tinha feito com a primeira reportagem que ela publicou. Locke sorri e fala que, bem, eles fariam aquilo ao vivo. Num estalo de dedos, ele se teleporta junto de Nyssa para um auditório. Diante das câmeras e de uma plateia, Locke diz que irá se sentar com a sua maior crítica da imprensa, Nyssa Contreras, para um bate-papo totalmente honesto. Locke então instiga Contreras a fazer sua primeira pergunta, o que cria um clima de bastante expectativa. Todo mundo fica aguardando a questão, mas Nyssa se recusa a perguntar. Ela diz que cada interação entre eles apenas acelerou os planos de Locke, que cada vez que Nyssa descobria alguma verdade terrível sobre Locke, ele dobrava a narrativa para servir ao seu próprio propósito. Nyssa então diz para Locke conversar com a sua audiência, já que ele não tinha respondido nenhuma pergunta do público até então. Conheça seus apoiadores, Locke, ela diz apontando para a plateia. A primeira pergunta é se Locke realmente nasceu em Maryland. Ele meio que desvia dela como uma piada e depois diz que, no interesse da paz, ele não irá atuar como representante de um poder estrangeiro na presidência. Porque, segundo Locke, Asgard não liga para o que acontece ali. A HQ corta para uma residência familiar, onde todos assistem ao evento com camisetas do Locke, exceto uma menina. Essa menina aponta que o Locke desviou da pergunta, mesmo tendo dito que seria completamente honesto. O pai da família responde: "Ah, qual é? A certidão de nascimento dele é mágica ou alguma coisa assim. Quem liga?" A próxima pergunta é mais espinhosa, é sobre o sistema de saúde americano. Uma mulher começa a questionar os planos de Locke quando é interrompida por um homem do seu lado. O homem fica enfurecido com a perspectiva do governo ter um plano de saúde, já que Locke sabe que o governo só serve para corrupto e para gente incompetente. O homem acredita que Locke iria empoderar os planos de saúde privados que já existiam, em vez de fazer mais investimento em saúde pública. A mulher então fica de cara: como assim um Locke faria uma coisa dessas? O deus da trapaça fica com uma expressão de desconforto no rosto, sem saber bem o que responder. O deus da trapaça dá uma longa fala que não responde nada, concordando só que algo precisava ser feito quanto à saúde nos Estados Unidos. Segundo ele se importava demais com esse assunto para tomar uma decisão de imediato naquele instante. O que abre espaço para a próxima pergunta: o que Locke planejava para o controle de armas, para o registro de mutantes e coisas do tipo?
E a gente volta para aquela família assistindo tudo em casa, lembra? Até o pai já estava meio decepcionado com o Loki agora, já que o deus da trapaça parecia estar com medo dos seus próprios eleitores. Loki diz que todas aquelas são preocupações dele também, mas que naquele momento ele só queria trazer segurança à parcela de americanos que estava com medo de votar nele. E isso gera uma confusão, porque o pessoal que já ia votar nele e estava lá na audiência falou que queria que a oposição tivesse medo do Loki. Falou que a oposição é o sistema, são os corruptos, são as ovelhas. A oposição só tem os inimigos. E o Loki responde, não, eles são americanos e eu irei representá-los também. Daí Loki dá um pequeno discurso. Escutem, eu sei quem eu sou para vocês. Um perigo antigo que fará qualquer coisa para ter o que quer. Sou a cobra venenosa que irá finalmente morder a bota que esteve pisoteando vocês. Eu prometi ser honesto com vocês e agora eu serei. Eu não sou mais o deus do mal. Sou uma história que foi contada de novo e muitas vezes mais. E a história precisa de marcas que precisa atingir. Tipo, desejo por poder, compulsão por enganar, mas essa história perdeu a trama. A premissa é um líquido cujo receptáculo foi estilhaçado e nenhum jarro ou copo ou tigela apareceu certo desde então. Mas voltamos então para a família que estava assistindo o evento e o pai está completamente confuso. Que besteira é essa? Enquanto a mãe diz que o Loki parecia estar lidando com alguma crise pessoal em vez de estar focado em concorrer para presidente. Nyssa aproveita para dar uma alfinetada, comentando que as pessoas finalmente estavam percebendo que o Loki não se importava com elas. E o Loki fica irritado, ele diz que pode fazer as coisas acontecerem. E termina dizendo, vocês todos ainda votarão em mim. Não tem opção melhor? Parem de incendiar carros, seus idiotas. Isso é tudo que eu queria falar aqui. Tenham uma excelente terça-feira. Enfim, chega o dia da eleição e percebemos que o Loki estava perdendo os votos. Enquanto isso, Clarim Diário oferece um programa para Nyssa Contreras, a mulher que a América devia ter ouvido o tempo inteiro. O Loki aparece no apartamento dela logo em seguida e diz ter perdido as eleições. Segundo ele, em sua jornada para corrigir os erros do passado, Loki acabou armando uma campanha presidencial só para compensar a destruição da casa de uma garotinha e fazer com que ela crescesse muito em sua carreira. Ou seja, a última mentira do Loki era tentar convencer a Nyssa de que tudo aquilo fazia parte de um plano para ele ajudar ela na carreira dela. Mas a Nyssa responde, eu que fiz isso tudo sozinha, não você. E o Loki vai embora dizendo o seguinte, tem certeza? Talvez eu saiba que às vezes a melhor coisa a se fazer é afetar mudança em um nível menor, mais individual. Talvez alguém devesse colocar todos os seus valores, esperanças e ideias em uma única coisa grande que jamais poderia ser tudo o que você queria. Tchau, Nyssa. Nyssa dá tchau pro Loki conforme ele avança voando na distância. E então Deus da Trapaça diz suas últimas palavras. Essa podia ser a lição o tempo todo, mas eu não sou o Deus das fábulas morais, sou? Ele saca o celular, atende e diz o seguinte. Sim, alô, aqui é o Loki. Espero que você tenha apreciado o meu showzinho pra você na TV na noite passada. Sim, acho que esse seria um ato adequado de gratidão. Parabéns, eu concedo. E o que isso quer dizer, meus amigos? Não. O Loki não fez aquilo tudo só para ajudar na carreira da Nyssa, não. Ele entrou na eleição só para dividir os votos e facilitar a eleição de algum dos dois candidatos, esperando que, com isso, ele ganhasse alguma recompensa que a gente não sabe ainda qual é. Ou seja, ele já entrou na eleição armando para não vencer, só para criar o caos mesmo. E essa é a história de Vote Loki, a HQ que é referenciada na série do Disney Plus com a variante do Loki presidente. E aí, você curtiu essa história? O que você achou da crítica política envolvida nela? Muito louca, né? Conta aqui pra mim nos comentários, compartilha esse vídeo e aqui do lado, ó, tem outros vídeos que você já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Eu sou o Miguel Lokia e a gente se vê na próxima.